O hit dessa campanha eleitoral virou o Tiririca. Virou o Tiririca por uma razão muito simples. Porque a mídia, principalmente a mídia impressa, já que a televisão não pode tratar mal os candidatos, o que aconteceu? Ela pegou o Tiririca como o grotesco, o burlesco, o esquisito no processo eleitoral e transformou isso, né, como a grande questão da eleição proporcional no país. Ora, é absolutamente irrelevante a eleição do Tiririca no processo eleitoral. Ele não vai acrescentar nada de negativo, pela simples razão que quando ele entrar na Câmara, ele vai se enquadrar dentro do processo parlamentar e não vai ficar fazendo palhaçada, não vai transformar a Câmara num picadeiro, não vai. Quem transformou a eleição num picadeiro foi a mídia, que elegeu o grotesco para entreter o eleitor num assunto extremamente sério. Para analisar a cobertura da eleição pelos meios de comunicação, convidamos os professores Eurico Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, e Marco Aurélio Nogueira, da Universidade Estadual Paulista. Também participam do programa de hoje os jornalistas Anselmo Góes, do Globo, e a Eliane Cantanhede, da Folha de São Paulo. Vamos começar com os dois pensadores, os dois cientistas políticos e sociais. Eurico de Lima Figueiredo é professor titular de pós-graduação em Ciência Política, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, é doutor, notório saber, em Ciência Política pela mesma universidade e professor visitante da Alabama State University de Birmingham, nos Estados Unidos. Professor Eurico Figueiredo, essa visão de que houve uma supremacia, digamos, houve um engessamento do processo eleitoral pelos marqueteiros e também pelas pesquisas, isso se confirma, a seu ver? Vejo em parte apenas. Na verdade, eu acho que se explora muito no país a agenda negativa. O que deu errado, o que foi negativo. Esquecemos de ver aquilo que foi positivo. Eu gostaria de ter uma agenda positiva. Então, quando se compara o Brasil na linha do tempo, que era o Brasil há 25 anos atrás, há 40 anos atrás, e vemos o que o Brasil é hoje, devemos ficar muito orgulhosos da diversidade, da pluralidade que aí está, da liberdade que aí está. Por outro lado, por mais que se tenha discutido durante a campanha a questão da opinião pública, que se fala muito, mas não se sabe direito o que é, nós vimos o quê? O presidente não foi capaz de impor a sua vontade ao eleitorado. Também a mídia não foi capaz de impor a sua vontade ao eleitorado. E há um fato interessante que deve ser destacado na análise dessas eleições, que é o descolamento entre apenas 3 candidatos disputaram as eleições, mas, na verdade, se você pega a composição dos governadores, do Senado, da Câmara, você vê uma grande diversidade. Não há um partido único no Brasil, não há chavismo no Brasil. Essa ideia de que a liderança de Lula é um chavismo no Brasil mostrou-se completamente falsa, não existe isso. Basta apenas se ver a composição dos governadores, basta apenas se ver a composição do Senado, basta apenas se ver a Câmara dos Deputados federais e estaduais. Então, eu acho que esses são aspectos que deviam ser realçados pela sua opinião pública, onde outros atores se manifestam. Por exemplo, os sindicatos, por exemplo, as associações, por exemplo, os movimentos sociais urbanos, por exemplo, as universidades, etc, etc. Então, eu acho que o fenômeno é muito mais complexo do que sonha muitas vezes aqueles que pensam apenas na agenda negativa. Marco Aurélio Nogueira é cientista social, professor titular de Teoria Política da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, colaborador do Estado de São Paulo e autor dos livros O Encontro de Joaquim Nabuco com a Política e Potência, Limites e Seduções do Poder. Professor Marco Aurélio Nogueira, o senhor como é que vê essa questão dessa supremacia, dessa presença
dominadora de marqueteiros e, por sua vez, baseados em pesquisa, tirando um pouco a espontaneidade do processo político? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vejo isso como uma questão, até certo ponto, inevitável nas circunstâncias em que a gente vive, né? Quer dizer, eu acho que nós temos uma sociedade que, por um lado, enfrenta uma situação de muita dificuldade de afirmação no terreno político. Quer dizer, os nossos partidos estão com dificuldades de se colocar como agências formadoras de opinião, estão com dificuldades para selecionar adequadamente seus líderes e estão com mais dificuldade ainda de obter um reconhecimento político expressivo por parte da sociedade. Então, como os partidos políticos enfrentam esse quadro desconfortável, né, os meios de comunicação, por um lado, e os esquemas de marketing político, por outro lado, tendem a ganhar uma importância desproporcional, do meu ponto de vista, no processo político e particularmente nos processos eleitorais. Tendem, de uma certa maneira, a fazer com que os processos eleitorais ou fiquem aprisionados em camisas de força, né, através da adoção de determinados esquemas de comunicação e de formatação das campanhas, ou então fiquem correndo permanentemente o risco de ser desenvolvidas através da utilização de expedientes mais espetaculares, né? O meu colega que, na reportagem inicial do programa, observou, falou, por exemplo, do caso do Tiririca, que foi utilizado, né, mais ou menos para caracterizar um lado burlesco e grotesco da campanha eleitoral, como se ele tivesse algum significado particularmente expressivo na dinâmica política nacional. Então, eu acho que a situação que nós presenciamos no primeiro turno é uma situação que, nas circunstâncias atuais, é mais ou menos inevitável. Agora, nem por isso ela pode ser tratada sem uma boa dose de observação crítica, porque, de certa maneira, eu acho que ela acaba atrofiando um processo democrático que é vital para o reencontro do país consigo próprio e para o delineamento de uma situação futura mais interessante para todos os membros da sociedade. Eliane Cantanhede é colunista da Folha de São Paulo e da Folha.com. Formada em jornalismo pela Universidade de Brasília, UNB, começou a carreira como repórter do Jornal do Brasil, falecido Jornal do Brasil, e depois da revista Veja. Dirigiu as sucursais de Brasília, do Globo e Gazeta Mercantil, e foi colunista do Estado de São Paulo. Eliane Cantanhede, como é que você... Qual foi o retorno do leitor, né? Você está ali na página 2, um lugar nobilíssimo da imprensa brasileira, escrevendo praticamente quase todo dia, não é? Um dia sim, um dia não. E o leitor, o que dizia, como é que ele se comportava diante do desempenho da imprensa, né? Isso é que interessa. Boa noite a todos e a todas. O que aconteceu? A gente teve um processo político que andou para o centro. Tanto a direita andou para o centro, quanto a esquerda andou para o centro. Você não teve candidatos à direita esse ano. Você teve a Marina Silva, o José Serra, a Dilma Rousseff e o Plínio de Arruda Sampaio, que vem do campo da esquerda. E o processo todo levou a uma unificação de discursos. Quando os marqueteiros, as pesquisas e a própria imprensa identificam vontades no eleitorado, interesses no eleitorado, os interesses são todos muito parecidos. Então, houve uma massificação do discurso, uma massificação dos perfis. O Serra e a Dilma têm um passado até semelhante contra a ditadura, são técnicos. E como isso chega na gente de volta? Você pergunta, existe hoje uma liberdade excessiva da internet em que as pessoas usam pseudônimos, não se apresentam, elas se escondem covardemente, inclusive a militância paga dos partidos para ficarem xingando a gente, constrangendo a gente. Então, o que chega pela internet, ele não é um reflexo do leitorado, nem do eleitorado brasileiro. Na verdade, o que chega para a internet é uma coisa paga, militância paga e dissimulada. Eu acredito mais nas cartas que são assinadas. E nesse ponto, a gente até
As pesquisas, inclusive feitas pela Folha, consideram que a imprensa foi razoavelmente independente nesse processo todo.